que é motivo de muito orgulho, porque eu sou o diretor do ambulatório de hepatite lá do Semetron, já faz mais de 30 anos, então trabalhamos em conjunto com vários colegas médicos nesse ambulatório especializado. Então, hepatites virais faz parte do dia a dia da gente. O conhecimento que temos hoje, estamos falando 2024, foi reunido ao longo dos anos com muito trabalho, muita dificuldade, como quando se monta um quebra-cabeça. Então você diz assim, hoje vejo um panorama que 10 anos atrás faltava uma ficha, 15 anos atrás outra, e assim por diante. E se vai montando a história da hepatite. Isso para dizer que, como tenho mais de 30 anos dando aula, às vezes tenho todas as aulas guardadas do passado e digo, nossa, em 2005 a gente ensinava uma coisa totalmente diferente de hoje, porque o conhecimento vai mudando. Resumimos o histórico, que é um histórico enorme, mas resumimos todo num slide, para mostrar os eventos mais importantes relacionados à hepatite. Talvez dos primeiros relatos da Grécia Antiga, que está aqui, mostrando uma doença que eles chamavam de icterícia epidêmica, por dois fatos fundamentais. Tinha amarelão na pele e nas mucosas da icterícia, e vinha de forma epidêmica, muitas pessoas pegavam ao mesmo tempo. Então os gregos chamaram de icterícia epidêmica. No século XIII, XIV, na Idade Média, grandes pandemias arrasaram a Europa medieval. Entre elas, peste bubônica, chamada também de peste negra. Hoje uma doença que está completamente superada por uma bactéria que parece risonho que causasse tanto dano no passado, mas peste negra. E, junto com esse termo de peste negra, foram criados, na Idade Média, termos para outras pestes, chamadas assim. E aí está o termo da peste amarela. Para diferenciá-la da negra, tinha outra peste que vamos ver na aula de tuberculose, peste branca, e assim por diante eram chamadas as doenças. Então, peste amarela era tudo que o indivíduo ficava ictérico. Então, imaginem todas as doenças dentro dela. Estava malária, estava febre amarela, estava leptospirose, estavam as hepatites virais, tudo dentro. Foi no século XIX, 1884, quando o pai da patologia moderna, Rudolf Virchow, descreve pela primeira vez que os pacientes com icterícia tinham inflamação do fígado, e surge pela primeira vez o termo hepatite. Então, não era só icterícia, era hepatite, inflamação do fígado. E a partir daí os termos mudam, já não se chama mais nada de icterícia, peste amarela, nada, se chama todo de hepatite. E por isso, na primeira metade do século XX, aí vem vários termos relacionados aos tipos de hepatite, porque já se sabia que tinham vários tipos diferentes. Uma hepatite chamada de longa incubação, porque demorava muito tempo em expressar-se clinicamente, e outra de curta incubação, porque era todo o contrário, bem curtinho o tempo. Então, esses termos duraram praticamente até os anos 60. Porque nos anos 60, esse pediatra americano, Saul Krugman, faz uma descoberta importante. Há um preço que hoje não seríamos capazes de pagar. Por quê? Em 1960, estado de Nova York, existiu
escola, a Willowbrook, que recebia crianças deficientes. Para matricular a criança na escola, o Estado de Nova York exigia que os pais assinassem um termo de compromisso dizendo que permitiam experimentação com seus filhos. E aí surgem as pesquisas de saúde Grumman, com esse grupo de pessoas, crianças deficientes, sendo contaminadas por via oral, sendo contaminadas por via parenteral, com diferentes elementos, ora fezes, ora soro, e surge, sim, o conhecimento de que eram dois vírus diferentes. Um que se transmitia pela boca e outro que se transmitia parenteralmente. Mas, como digo, há um preço que hoje, nós que trabalhamos em pesquisa, temos que, às vezes, entregar um termo de consentimento para o paciente que vai participar de mais de 60 páginas e ser lido com ele e entender todo para saber que está sendo experimentado com ele, porque a ética em pesquisa é fundamental. Mas essa é a história e aprendemos exatamente esse elemento que a icterícia do passado e que parece um sinal, sintoma muito evidente nas hepatites virais, é, sim, em parte. Por quê? Porque grande parte das hepatites virais surgem como formas crônicas de hepatite. E as formas crônicas já têm estigmas de doença hepática crônica. Então já não é amarelão. O que domina o quadro clínico são elementos que levam este fígado perfeitamente liso e de tamanho, forma, contornos e lóbulos perfeitos a desenvolver um quadro cirrótico. Passaram 20, 30, 40 anos ou mais para chegar a isso. Então, o conhecimento que vamos adquirir na nossa disciplina em relação à hepatite é o que eu posso fazer como clínico geral para evitar que um paciente avance de um fígado normal a um fígado cirrótico. Isso que temos que fazer. Descrever o paciente, descobri-lo e evitar que isso aconteça. Porque uma vez o paciente chega no ambulatório já com os estigmas de patopata, ele já vem com varizes esofágicas, ele já vem com ascite, circulação colateral, os spines famosos, as aranhas vasculares. Então você diz assim, esse paciente só tem transplante para fazer, não tem mais nada. E fazer transplante no Brasil não é fácil. Então, ele algo para dizer assim, sabe, não temos nada mais para oferecer. Evitar isso é fundamental. Se estudam como vírus hepatotrópicos 5 vírus. Na figura estão 6, mas o HGV, o vírus de hepatite C, que surgiu nos anos 90, foi um vírus descartado rapidamente como vírus de importância, porque nunca se descreveu e se encontrou uma doença que esse vírus causasse. Não causa doença, então não tem por que estar neste grupo. Então temos A, B, C, o D, que chamamos muito de delta, e o E, 5 vírus hepatotrópicos. Estes 5 vírus se somam a muitos outros vírus que produzem hepatite. Herpes vírus, o citomegalovírus, Epstein-Barr vírus, dengue, arbovírus produzem hepatite, produzem inflamação do fígado. Vários vírus produzem hepatite, mas para os vírus chamados hepatotrópicos, nos concentramos nestes 5. E estes 5 podemos dividi-los em 2 grandes grupos. Um grupo
que era a chamada hepatite de curta incubação do passado, que o professor Krugman descreveu como sendo infecciosa através da boca, através da ingesta. Elas são as hepatites de transmissão entérica, fecal-oral. Fecal-oral. E aí estão os vírus A e E. A e E, fecal-oral, hepatite de transmissão entérica. E as hepatites de transmissão parenteral. Lembrem bem que esse termo parenteral engloba permucosa percutaneamente. Essa de transmissão parenteral está B, a delta e a C. A mais recente é a C. Isso foi muito curioso porque foi descoberto em 1989, quando estava terminando o ano de 1989, e em 1990, recém cheguei no Brasil, nas primeiras aulas de mestrado lá na UNB, descobriram finalmente o vírus de um grupo de hepatite que era chamada no passado não A9B. E aí se descreve o vírus da hepatite C e praticamente já não existem hepatites virais que não tenham uma causa conhecida. Pergunta. O vírus da hepatite E, eu não lembro onde eu vi, mas não sei se eu vi, precisa de outra hepatite. Não, esse é o vírus Delta, o que tu está falando. O vírus Delta, vamos ter na aula a explicação. Chamamos de Delta porque às vezes o termo B e D pode confundir na pronúncia algumas pessoas, então fica melhor Delta. O vírus Delta precisa obrigatoriamente do vírus B. Isso sim. Mas isso vamos falar na aula de vírus Delta, obrigatoriamente. Muito bem, então vejam que quando se faz um resumo geral dos vírus, aí e você compara esses 5 vírus, cada um é completamente diferente do outro. Não tem nada em comum. Eles estão sendo estudados em conjunto, mas têm características únicas cada um. Não é o objeto da nossa disciplina que vocês virologicamente saibam todos esses elementos, não, mas que tenham uma ideia de como se dividem e se classificam estes vírus. Então, talvez para isso, o mais importante é ter essas características específicas de cada vírus: a fonte, a transmissão, a cronicidade e a prevenção. Colocamos nesta figura. Então, as duas, transmissão entérica A e E, por isso estão fonte do vírus, fezes, e transmissão fecal-oral. Pronto, então já fica tranquilo, fezes, fecal-oral. Quando fala fecal-oral, é tudo que se pode contaminar com fezes. Agora, se vocês lembram bem que moramos na região norte do Brasil, em que nosso saneamento básico é precário, então digo assim, contaminação fecal-oral é muito simples de acontecer aqui. Se às vezes você vê esgoto a céu aberto em algumas partes, então não é difícil. E vejam, fonte de vírus para B, C e delta, sangue derivados. Sangue derivados. Mas aí vamos ver líquidos biológicos estão nesses derivados. Então, sêmen, líquido vaginal, diferentes líquidos. E a transmissão B, C e delta é parenteral, percutânea, permucosa. Então, tudo que possa produzir essa transmissão está indo. Às vezes, o percutâneo permucoso fica meio em dúvida quem e que pode, mas nas aulas nós vamos esclarecendo pouco a pouco isso. Acredito que o terceiro item seja um item muito importante para vocês gravarem e nunca mais esquecerem.
infecção crônica. Quem pode produzir e quem não. Então, vírus A e vírus E não cronificam nunca. Ninguém vai ficar crônico de hepatite A ou de hepatite E. Se não cronificam, eles não desencadenham doença crônica hepática. Pronto. Então, ninguém vai ter cirrose por hepatite A ou por hepatite E. As que cronificam estão no meio, B, C e D. Elas têm o potencial de cronificação. Então, elas se podem evoluir para cirrose, para hepatocarcinoma, para necessidade de transplante hepático. Então, importante lembrar isso. E existe imunização. E aí, a imunização de A é claríssima, perfeita, muito eficaz. A imunização de B, perfeita, terrivelmente eficaz. Já quase não temos crianças, graças a Deus, portadoras de hepatite B, porque isso é uma raridade no mundo, que uma criança se contamine com hepatite B, nesta altura dos tempos, porque existe uma imunização muito boa. Provavelmente aqui no Brasil, todo indivíduo com mais de 25 anos está imunizado contra hepatite B. Então, tranquilidade. Quem imuniza contra B, imuniza contra delta, porque para ter delta precisa ter B. Se não tem B, não vai ter delta. Então, por isso colocamos a imunização cruzada, porque imuniza contra B. E hepatite C já não vai ter vacina nunca mais, vamos ver na aula. Vamos eliminar hepatite C com facilidade, se seguimos as normas que devemos seguir. E hepatite E tem uma vacina lá no Sudeste Asiático, na Indonésia e na Tailândia registrada, mas não contamos com essa vacina como se fosse uma vacina mundialmente aceita, como todas as outras. É fundamental. O conhecimento médico para vocês vai chegando fracionado, não esqueçam isso. Vocês entram na faculdade sem saber praticamente o básico da biologia do colegial. E aí vocês vão construindo conhecimento médico em cima das disciplinas básicas. Então tem fisiologia, histologia, semiótica, anatomia. E às vezes pecamos nas faculdades em dizer: você precisa reunir todo esse conhecimento em um momento. Não é como na escola, que você diz assim: aquilo que aprendi no primeiro grau nunca mais vou precisar e eu posso esquecer. Trigonometria, as formas, nunca mais vou falhar. Então, aqui você precisa desse conhecimento. Então, se você vê uma figura de um fígado, você diz assim: anatomicamente, histologicamente, já sei perfeitamente do que estão falando. Estão falando de um órgão que tem uma circulação aberta, é sinusoidal, não é capilarizada. O sangue do fígado entra pelo espaço porta, que tem a tríade, artéria, veia e canalículo biliar. Esse espaço porta é um hexágono, nas 6 arestas tem um espaço porta com essa tríade, e aí entra o sangue do fígado. 60%, às vezes 70% mais, é venoso pela veia porta. Essa veia porta que está trazendo todos os nutrientes, todo leito esclânico, tudo que absorvemos na alimentação, carboidratos, proteínas, lipídios, vitaminas, estão chegando ao fígado através da veia porta. E 30%, 40% é sangue arterial. E esse sangue arterial e esse sangue venoso se misturam nos sinusoides hepáticos. E essa circulação sinusoidal aberta volta e se recolhe numa veia central. Então, por isso é chamado de um sistema porta.
Por quê? Por ser venoso. Veia, sinusoides, veia. Então, temos dois sistemas porta que nos organismos são. O sistema porta hepático e o sistema porta que nós temos na pituitária. Então, é fundamental saber isso, porque o sangue flui porta-centro, nesse sentido, como está nas setas. Mas a bile flui centro-porta, de forma diferente. Agora, imaginem aquela figura, aquela fotografia da cirrose hepática alterando essa arquitetura hepática. O que acontece com o fluxo sanguíneo, com o fluxo biliar? Completamente alterado. Então, as consequências são derivadas desses aspectos. Então, histologicamente, a zona 1 é a zona periportal. A veia sempre está aquela grandona, porque ela não tem camadas musculares, a canalículo e a artéria hepática. Então, zona 1, periportal. Zona 3, pericentral. O sangue vai da 1 para 3. A bile vai da 3 para 1. E a zona 2 é a chamada mediozonal. Tudo isso para dizer que a afecção hepática nas hepatites vinais crônicas é periportal, principalmente. E tem outras doenças, você vai estudar com a professora Carol, febre amarela, que ela impacta de forma importantíssima a zona mediozonal, destrói essa parte do fígado. Então, sabendo isso, aí vocês passam para a semiótica e dizem assim, agora que já sei como a anatomia e a fisiologia estão afetadas, agora sei como isso se manifesta clinicamente no paciente. E aí eu digo, o paciente com hepatopatia crônica tem essas duas grandes vertentes, essas figuras de Néter, aqueles que estudamos anatomia mais de 30 anos atrás, 40 anos atrás. Essas figuras de Néter eram do mais acadêmicas possíveis. Então você vê um aspecto de insuficiência hepática e tudo que isso determina. E um aspecto de hipertensão porta e tudo que isso determina. Então, na hepatite, isso está muito leve, moderado e importante em diferentes pacientes. E eu posso graduar o grau de comprometimento que o paciente tem através do exame físico. Ele chega em sala de consultório, abre a porta, eu já vejo que tem ascite, então já digo que ele vem com ascite. Quando examino, tem a circulação colateral, vejo as aranhas vasculares, cheiro o hálito hepático dele, que já está em insuficiência hepática, e vejo todos os diferentes estigmas do hepatopata. Então, era a primeira parte da nossa aula de dizer assim, vamos revisar os elementos que estão associados a produzirem hepatite. Hepatite A e hepatite E, não esqueçam, são hepatites que não cronificam. Hepatite B, C e delta cronificam. Começamos com a hepatite tipo A. O vírus foi descrito em 1973. Krugman, em 64, 65, antes dos anos 70, já tinha contaminado crianças com fezes. Mas ainda não sabia a estrutura e como que o vírus era. Aí foi descrito e aí esse conhecimento se adquiriu. Temos, em geral, nas aulas de hepatite, um slide que tenta resumir da melhor forma possível tudo. Para você dizer assim, sabe, se tenho que gravar algo de hepatite, eu vou gravar isso que está neste slide para não esquecer. Que marca a hepatite A? Era a hepatite de curta incubação dos anos 50. Curta incubação. Então, um período de incubação que varia de 15 até 50, mas em média, um mês de período de incubação.
para que serve saber isso? No momento em que você está atendendo uma criança, digo sempre crianças porque eram os pacientes mais comuns de hepatite A, quando você está atendendo uma criança no consultório médico e está com suspeita de ser hepatite A, você diz assim, tenho que perguntar o que aconteceu no último mês, não na semana passada, não no dia anterior, tenho que ir lá até 30 dias atrás. E em geral, sempre se encontra uma fonte de contaminação oral, água ou alimento. Alguém manipulou na escola o bebedouro, vários elementos que nos ligam a essa contaminação. Então, período de incubação. O segundo elemento fundamental, não pode esquecer nunca mais isso. A apresentação ictérica, ou seja, a fase clínica, isso de ver a criança amarela, urinando escuro, com fezes esbranquiçadas, essa tríade vem em conjunto sempre, icterícia, colúria, colia. Icterícia, colúria, acolia. Vêm juntos porque tem o mesmo motivo. Então, essa expressão clínica depende da idade da criança. Depende. Quem nos mostra tabela? Quanto mais novo, menos expressão clínica. Quanto mais adulta a criança, mais expressão clínica. Isso para dizer, em geral, nos locais em que se transmite muitíssima hepatite A, em que idade a criança se infecta com hepatite A? No momento em que a criança desce do colo da mãe e vai para o chão. Porque ele já, às vezes, tem outro filho para cuidar no colo, então, o que passou, já vai para o chão, ele já dá os primeiros passos, ele sai na rua, ele se infecta. Isso está com 1 ano e meio, 2 anos. Então, em menos de 6 anos, então, ele se vai infectar de hepatite A e não vai sentir nada. Vai passar desapercebido. Não vai ficar amarelo, não vai ficar com colúria, não vai ficar com acolia, zero de sintomas. Como vai saber que pegou hepatite A? Quando adulto, ele vai numa consulta e aí alguém fez uma sorologia de anticorpo contra hepatite A, está positivo, você já pegou, mas nunca tive. Nunca teve clínica, mas já teve o contato com o vírus. E quanto mais adulto, se alguém de nós não é vacinado de hepatite A, mas tem um ensaio e pega hepatite A depois dos 25 anos, vai ter um quadro clínico expressivo. Ele vai ficar amarelo, ele vai ficar colúrico, ele vai ficar cólico, ele vai ter mal-estar, vai ter vômito, vai ter inapetência, vai passar 15 dias com ensino, nada grave, mas com ensino, e depois se recupera. Então, essa é a expressão clínica de acordo à idade. Isso tudo tem relação com resposta imune. Então, quanto mais respondemos contra o vírus, mais produzimos hepatite, inflamação do fígado, icterícia, colúria, colia. Quanto menos respondemos, passa desapercebido. Então, é importante saber que os vírus hepatotrópicos, com uma exceção que vamos falar na hepatite delta, eles não são citopáticos. Entendem a expressão citopático? Que significa que o vírus dentro da célula, esse vírus não mata esta célula, não mata de forma alguma. Então não é o vírus que termina por lisar a célula, é a resposta imune que se monta contra esse vírus. As complicações são comuns para todas as hepatites, e vocês vão ver esse hepatite fulminante em todas. Qualquer vírus dos 5, A, B, C, D, E, pode produzir hepatite fulminante. Qualquer. Se alguém pergunta qualquer, a hepatite fulminante não depende do vírus.
depende do indivíduo. Então, quem vai ter hepatite fulminante depende da pessoa, da genética de cada um, não o vírus. Porque voltamos a isso. Quem vai produzir a lesão fulminante do fígado? A resposta não é. Quem vai acabar com esse fígado? Pela presença do vírus, claro. Mas não é o vírus em si que causa essa lesão. E as outras formas são muito raras. Não precisamos deter-nos nisso porque fechamos com as sequelas crônicas. Zero, nenhuma, não existem. Lembrem bem, a hepatite A não cronifica. Então, falamos de hepatite A porque é algo de saúde pública. Mas em termos gerais de saúde para a pessoa, hepatite A é muito simples. Quando você diagnostica e fecha um caso, como sendo hepatite A, que já faz tempo também que não temos casos tão claramente de hepatite A, o que mais dizemos é vá para casa e descanse, não tem nada mais para fazer, está tudo bem, tranquilo. Já sabemos que a hepatite A vai evoluir benignamente. Isso é o mais importante para saber. Como tem relação com o saneamento básico, tem relação com a pobreza do mundo, obviamente. Se distribui na América Latina, África, sobretudo mais equatorial, vejam o subcontinente indiano, Bangladesh, com vários países, e uma parte do sudeste asiático. São os locais do planeta que também tem o saneamento básico da carne. Então você vê assim, sabe por que os países da Europa e do hemisfério norte não têm hepatite A? Porque tem um saneamento básico diferenciado. No Brasil, o Brasil repete praticamente o mesmo que o mundo. O Brasil não é idêntico. Então o Brasil tem parte do Brasil muito mais desenvolvidos. E por ser associado a desenvolvimento de saneamento básico, região sul-sudeste é menos endêmica do que região norte e nordeste, que temos mais problemas de saneamento básico. Então, é muito importante fazer essa conexão. Muitas pessoas da região sul-sudeste, nós que recebemos vários pesquisadores de São Paulo, do Rio de Janeiro, Paraná, então, quando eles vêm para a região norte, sempre, se é a primeira vez que eles viajam, vamos ver isso na profilaxia, recomendamos vacinação de hepatite A, porque você está vindo para uma região endêmica de hepatite A. Então, aqui não se pode garantir que não exista essa infecção, essa contaminação no local. Por isso, pergunta? A mesma hepatite fulminante da alta, né? A hepatite A é a que causa lesão. Qual? O sistema imunológico. Todos, em todos os vírus. Vírus A, vírus B, vírus C, vírus Delta, vírus E. Qualquer um produz hepatite fulminante porque o organismo, a resposta do organismo contra o vírus que produz a lesão. A mesma frequência, não? Não cada mil e todos? Um a cada mil é uma estimativa, mas é muito menos. Uma a cada 100 mil pode colocar, porque é muito mais raro do que uma a cada mil. Isso porque tem alguns em diferentes partes do mundo e por características diferentes, isso pode variar muito. Esta prevalência de hepatite A, de um estudo feito pela Leila Pinheiro, e aí nós participamos desse estudo que foi nacional. Então vejam que a região norte temos uma situação de incidência intermediária. E isso estamos falando de 2010. Quando eram anos 80 para 90, era uma situação endêmica, de elevada endemicidade. Agora está intermediária. Melhorou algo? Digo, em parte. Não estamos como antigamente. O esgoto já não corre a céu aberto facilmente, é mais difícil. Você vê, mas não é aquilo que você via antes.
A transmissão, como falamos, fecal oral. Água ou comida. Fontes de água, bebedouros. Então, está contaminado, todo mundo que bebe se infecta. Alimentos manipulados. A pessoa preparadora de alimentos no colégio, no lanche, se ele é portador ou ele bebe, ele manipula alimento sem os cuidados devidos, contamina grande parte das pessoas. O contato pessoal próximo é um caso importante. Por quê? Porque muitas vezes a criança volta em casa com infecção de hepatite A e todo mundo da casa pega. Obviamente. Então, contato próximo. Aqui colocamos contato sexual, com muito cuidado de interpretar. Hepatite A não é uma IST, DST, uma infecção ou doença sexualmente transmissível, não é. Agora vamos ver, hepatite B é uma IST, mas hepatite A não. Agora, se alguém perguntar para vocês, é possível transmitida através de uma relação sexual? Não é possível. Se você tem contato oral, anal, pode transmitir hepatite A, um contato sexual, mas não é a forma comum de transmissão. E a exposição sanguínea é raríssima, porque o vírus circula pelo sangue horas. Então, é assim, muito raro que nessa hora eu seja doador de sangue que vai a dormir. Tanto que não é dos testes que se faz na triagem de sangue doado. Não é hepatite A. Então, os sintomas clássicos, febrícula. Essa febre sempre coloco assim, nós vamos ter uma aula de malária, vamos ter uma aula de dengue, e assim, essas são doenças febris. Hepatite não é doença febril. Então não espere 38, 39 graus na hepatite, não. 37,8, 38, mal-estar, decaimento, um pouco de dor, com náuseas, não quero alimentar-me, estou enjoado, posso vomitar, estou cansado, amarela as mucosas, a urina escurece e a imagem colúria, às vezes ficam esbranquiçadas, e aí vem a tríade comum, icterícia, colúria, colia. Então, o grau depende muito de pessoa para pessoa. Então, chega o paciente, tem essa história de queixa, já fiz anamnese, fiz exame físico, examinei, vou confirmar o caso. Que peso? Basicamente, exames que me orientem o grau de lesão hepática. Qual é esse exame? Transaminases. Então, às vezes, quando se estuda todo o metabolismo da ureia e das proteínas, aí você diz assim, em que momento será que eu vou usar esse? As transaminases são fundamentais, está no fígado. O que faz uma transaminase? Transamina. O que é transaminar? Pegar um grupo amino de um resíduo de aminoácidos e passar para outro. Então, lembra que nós podemos formar aminoácidos não essenciais a partir de outros, através da transaminação. Essa enzima está dentro do hepatócito. ALT, AST. Antigamente eram chamadas de TGO, TGP, já não mais. Mas todo mundo chama, mas tudo bem. Mas já mudou essa nomenclatura. Mas muitos resultados de laboratório vêm como TGO, TGP. TGP, transaminase glutâmico-pirúvica. TGO, transaminase glutâmico-oxalacética. Hoje, TGP é ALT, chamada de alaminotransferase. E TGO é AST,
chamada de aspartato transferase. Por que ela nos demonstra a lesão hepática? Porque no momento em que o hepatócito morre e explode, vamos chamá-lo assim, o conteúdo dele é liberado na circulação. E ele está cheio de transaminases. Então, quanto mais hepatócitos estão lesados, maior a elevação das transaminases. E aí você diz assim, elevou do valor normal, que deveria ser entre 30, 32, 36, foi para 1.500, 2.000, 5.000. Eu digo assim, caramba, uma lesão hepática maciça, muito importante. Então, são dos exames que peço para quê? Para ver o grau de lesão hepática. Então, tem lesão hepática, tem hepatite. Pronto, fechei essa parte. Que tipo de hepatite? Digo, agora vou descobrir o tipo de hepatite. E aí, peço o exame que fecha o diagnóstico de hepatite A agudo. Anti-HAV, anti-HAV, IgM, fechou. Não tenho que pedir nada mais. Se estou com suspeita de hepatite A aguda, é a única sorologia que eu vou pedir. Não vou pedir mais. Positivo, fechou. Tem a anti-HAV IgG, que é o marcador de imunidade. Quem tem ele positivo está imune de hepatite A. Todo mundo que tomou vacina tem ele positivo. Mas os que não tomamos vacina e pegamos hepatite A na infância, temos ele positivo também. E estamos imunes para o resto da vida. Não nos preocupamos mais com hepatite A. Isso fechou. Então, tranquilo. É uma forma de saber imunidade permanente da hepatite A. A vacinação, Brasil foi um dos países da América Latina que mais tarde aderiu a colocar a vacina no calendário vacinal no programa mundial de imunização. Por que foi isso? Porque como grande parte do país era, entre aspas, vacinado através do esgoto, eu digo assim, para que usamos vacinas e todo mundo está tendo contato com o vírus à vontade. Então foi difícil, mas 2011 entra já no programa ampliado e hoje já é uma vacina perfeitamente adequada ao programa. Então tem vários tipos, uma dose e um reforço é suficiente. O programa do Brasil recomenda uma dose com 15 meses de idade, 15 meses uma dose e, se necessário, reforço. O programa não obriga o reforço. Se necessário, reforço. Nada mais. Tranquilo. Outras pessoas que podem vacinar, os que já passamos da idade da faixa etária de vacinação. Então você diz assim, vão viajar para local de alto risco. Vem de São Paulo, Curitiba, Rio de Janeiro para a região norte e vão fazer uma viagem pelo Rio Madeira num barco de atendimento de ribeirinhos e você já se sabe, vai estar em uma situação de saneamento básico difícil, vacina. Igualmente, nós temos pesquisadores de outros países, vem para Rondônia, para Porto Velho, vacina de hepatite A. Ele vai tomar uma série de vacinas antes de chegar aqui sempre. Vacina, vem tomando, às vezes, profilaxia para malária e outras coisas. Viajantes, qualquer pessoa aqui que queira alguma vez visitar um país como Índia para conhecer a cultura hindu e a religião hindu e os locais sagrados do hinduísmo, digo, tem que vacinar-se antes de ir para a Índia com hepatite A e com outra série de vacinas antes de viajar. Então, existe um ambulatório dos viajantes específico para orientar essas vacinas. Homens que fazem sexo com homens,
usuários de drogas e exposição profissional têm chances de serem vacinados com hepatite A, com a vacina. É uma vacina que não se encontra disponível em posto de saúde para populações especiais. Então, elas estão no CRIE, sabem, o CRIE, Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais. Nós temos nosso CRIE de Porto Velho no Hospital de Base. Então, digo assim, como médico, eu acho que fulano tem que tomar a vacina da hepatite A e faz um encaminhamento, encaminha o paciente por isso, para tomar essas vacinas. Hepatite A, meningococo, pneumococo, varicela zoster, encaminho aquilo que eu acho que o paciente requer. Hepatopatas crônicos fundamentais. Nunca vamos deixar uma hepatite B crônica em um cirrótico de pronto ser contaminado por água. Ele vai morrer se se infecta por outra hepatite. Coagulopatas crônicos, nefropatas, todos os que têm essas doenças crônicas têm possibilidade de vacinação. Professor? Sim, espera um momentinho, já termino e te dou a palavra. Existe como fazer uma profilaxia. Quer dizer, eu posso tomar anticorpos pré-formados. Então, essa profilaxia serve para viajantes que vão viajar imediatamente. Exemplo, alguém de São Paulo decidiu vir para Rondônia ontem e vai viajar hoje. E não pode vacinar porque a vacina vai demorar 15 dias em fazer efeito. Então, os primeiros 15 dias que passar aqui vai estar exposto. O que faz? Usa a imunoglobulina pré-formada. Por quê? Porque já são anticorpos pré-formados que vão protegê-lo esses primeiros 15 dias de exposição. E isso se pode fazer muito facilmente. Tanto pré, ou seja, vou viajar e conscientemente me imunizo passivamente antes de viajar, ou pós-exposição. Chegou o filho da escola e foi diagnosticado com hepatite A na escola e chegou em casa, o que faço com os indivíduos da casa? Então, contatos íntimos e domiciliares, faço profilaxia pós-exposição. Uma pré-exposição, outra pós-exposição. São anticorpos formados. Por quê? Porque do sangue doado, sempre, vocês já passaram por bancos de sangue, fracionamento do sangue, quando separam hemácias e plasma, esse plasma vai ser trabalhado e produzido em diferentes formas. Vai extrair princípios de coagulação, vai extrair, entre outros, vai extrair imunoglobulinas. E se faz um soro imune de esse sangue doado. Aí tem hepatite A. Não é específico para hepatite A, mas ele tem anticorpos de hepatite A sempre. Muito bem. Perguntas, dúvidas? Primeiro, antes, alguém tinha levantado a mão? Mas tudo bem. A minha dúvida é, se a hepatite A é transmitida por fecal-oral, por que o usuário de droga é uma indicação de vacinação? Usuários de droga não é que seja uma indicação precisa, mas a ideia sempre, quando se trabalha com pessoas de rua e usuários de drogas, é que a parte de cuidados íntimos e cuidados de saúde e de higiene deixa muito a desejar. Então, diz assim, cuide disso. Não mas tua pergunta é interessante, não é pela transmissão, pelo contato, mas pela situação dele mesmo. Mais outra pergunta? Fala algo. Você vai passar isso na frente, eu só queria deixar essa Já vi
Pronto. Essa profilaxia rápida, ela dura 15 dias. 15. Quantos dias? Aí a pergunta é boa, e aí eu te devolvo a pergunta. Quantos dias tem vida útil um anticorpo performado? Eu produzi um anticorpo, produzi hoje. Quantos dias esse anticorpo está circulando em mim, me protegendo? Qual a vida útil de um anticorpo? 15, 3 semanas máximo. Eu tenho que estar produzindo constante, continuamente. Eles não são duradouros. Agora, o que é duradouro? A célula que produz o anticorpo. Então, esse linfócito B de memória é duradouro para o resto da vida. A célula produz anticorpos posteriormente. Vai proteger por 15 dias mais ou menos, que é o tempo da hepatite do vírus ser eliminado. E há quanto tempo até quanto tempo posso fazer essa pós? Não, após quanto antes melhor. Muito interessante. Tive contato hoje, quando posso fazer após a profilaxia, pós-exposição, quanto antes melhor. Deixo passar mais de 15 dias, já não funciona mais. Professor, tem também a soroterapia para exposição de curto tempo e longo tempo. De longo tempo você Curto tempo assim, vou viajar para a Índia e vou ficar lá só uma semana, mas vou passar lá 3 meses. Então, curto tempo e longo tempo. 3 meses, só uma dose? Tem que subir a 12, aumentar a 12 e provavelmente repetir. Claro que esse indivíduo que vai viajar e que não foi imunizado a tempo, ele tem que ser imunizado antes de viajar. Depois de 15 dias, ele já vai ter anticorpos próprios. Muito bem. Tem algo que impeça de fazer? Tem algo que impeça de fazer a profilaxia? Não. Assim, não se faz no mesmo local. Isso para todo anti e vacina. Ou seja, tétano, você tem antitoxina e toxoide. Se eu faço toxoide num braço, não faço antitoxina no mesmo braço. Porque senão vão depositar um do outro e vão inibir um outro. Eu faço em locais diferentes. Na vacina convencional mesmo, ela só faz efeito na hemoglobina após 4 semanas, na convencional. Qualquer vacina, em geral, o tempo para a vacina determinar a produção de anticorpos detectáveis é 15 dias. 15 dias. Depois. Professor, essa dose de reforço da hepatite, qual que é o critério? A dose de reforço para hepatite, qual que é o critério? Porque, se a dose de reforço? Se necessário. Diga assim, quando você pensa em saúde pública, você diz assim, eu recomendo a dose de reforço. O estudo de registro da vacina, o estudo que foi publicado, não comportava reforço. Então, é uma questão que pode determinar você, mas você, na verdade, quando eu falo você, é autoridade de saúde. Se isso é obrigatório ou não. Não é obrigatório, então, quero fazer no meu filho, faça. Muito bem. Hepatite B. Aqui é um pouco mais complexo já. E essa parte é uma parte que nos traz elementos de um vírus que comportamento, mecanismo de transmissão, mecanismos de replicação já são diferentes de hepatite A. Então, hepatite B não é simples. É para dizer, só iniciar a aula. A, simples, tranquila. B, mais complexa. Muito bem. O vírus da hepatite B é mais complexo.
Nós nem nos demoramos em falar do vírus de hepatite A porque não tinha nenhuma importância a estrutura viral. Mas o B tem importância. Por quê? Porque cada parte do vírus vai determinar um elemento que eu vou solicitar nos exames de laboratório. Então, quero saber como diagnosticar um caso de hepatite B, eu tenho que saber a estrutura do vírus. Porque vou pedir antígenos virais e vou pedir anticorpos contra o vírus. Então, por isso, a estrutura nos mostra uma partícula viral envelopada. Aqui está o envelope, está cortado, aberto. Esse envelope é o HBsAg, que é o vírus, o antígeno de superfície do vírus de hepatite B. Então, HBsAg, antígeno de superfície. Por dentro que estão essas bolas azuis, que também está cortado, e o antígeno central do vírus de hepatite B. Ou, em outros livros, em outras formas, chama de core. Por isso está aqui, core, o núcleo, o centro. E dentro do core, dentro do antígeno central, que é o azul, está o material genético do vírus, DNA. É material genético diferente do vírus da hepatite A. Então, praticamente todo diferente. Aí, para nós entendermos a epidemiologia da hepatite B, nós temos que chegar ao ponto de saber como é a transmissão dessa hepatite B no mundo. Então, já vimos na introdução como se transmite hepatite B: parenteral, permucosa, percutânea. Quando falo permucosa e envolve mucosas, então digo assim, a transmissão sexual está presente. Então, é uma IST-DST. Agora, que é o curioso de saber da hepatite B? Quando você vê no mundo a distribuição dos países endêmicos de hepatite B, diz assim, Amazônia brasileira e Amazônia de outros países, como a peruana, como a equatoriana, a colombiana, toda a região amazônica em geral, endêmica de hepatite B. E aí está essa figura, como está em outras partes do planeta. Então, alta endemicidade, aqui estamos nos Amazônia, como Ásia, como África e outros casos. Mas nos dedicamos à Amazônia porque estamos aí. Então, estamos numa região de alta endemicidade de hepatite B. Que é importante saber, não é a mesma alta endemicidade de 30 anos atrás. Já melhorou muito, mas estamos numa situação de alta endemicidade, em que existem entre 10 e 15% de portadores. Hoje isso não é verdade. 10% de portadores, você já assim, sabe, tem 10 indivíduos, tem hepatite B, não é tudo isso não. Agora é muito menor, mas já foi muito elevado. E qual era o momento em que mais se infectavam as pessoas? Eram eles, recém-nascidos, transmissão vertical. Era importantíssima na região amazônica, mais no passado do que agora. E a segunda, crianças menores de 5 anos. Por que sempre se coloca esse limite de 5 anos? Porque mais ou menos a idade em que, quando estudamos o sistema imunológico, você começa a dizer, depois dos 5 anos já temos uma resposta imunológica muito mais formada, muito mais eficaz, muito mais... Então, 5 anos para isso. Então, por isso a transmissão era perinatal horizontal e a cronicidade o mais comum do mundo. Para responder à pergunta por que a cronicidade era tão importante, precisamos entender essa distribuição. Nosso país também está em diferentes
aspectos de endemicidade de hepatite B, tanto de hepatite C quanto de outras hepatites. Provavelmente o estado do Acre é aquele que tenha registros mais fidedignos de prevalência das hepatites virais. Porque lá, o Tião Viana, o Sebastião Viana, um médico infectologista, foi senador, foi governador da família Viana, que tem, durante todo o tempo que ele foi senador da República em Brasília, ele fez doutorado em medicina tropical na UNB, onde eu fiz. Eu lembro muito bem que quando a gente fazia doutorado era uma rigidez, quando fazia mestrado, de uma rigidez de você, não podia faltar, não podia nada. Aí depois fiquei pensando, como que o senador da República consegue fazer doutorado? Deve ser muito difícil, mas toda a Secretaria de Acre trabalhou para ele, na tese dele, maravilhosa, muito boa. E aí esses dados do Acre, vamos ver também hepatite C, é algo que é uma referência, você disse que provavelmente os estados que estão aqui, temos a mesma densidade do Acre, não é especificamente do Acre, mas de toda a região amazônica. Mas chama atenção exatamente aquilo que queríamos enfatizar para vocês: cronicidade. Quem fica crônico quando se infecta com hepatite B? Quem fica crônico? A resposta é: quanto mais RN em menor de 5 anos, mais crônico fica. Mais crônico tem chances de ficar. Então, se um neonato ou um menor de 5 anos nasce de uma mãe portadora de hepatite B, quais as chances desse RN, ou menor de 5 anos, ficar com hepatite B para o resto da vida? 90%. 90% portador crônico. Então, e aquilo que nos explica o passado da região amazônica. Muitos partos não eram hospitalares, pré-natal não era praticamente nada muito comum. A mulher chegava na sala de parto, até seu parto ninguém sabia se era portadora ou não do vírus B, tinha o parto, ia para casa feliz, e depois, 30 anos depois, esse RN, que agora está com 30 anos, faz uma doação de sangue de caramba, eu sou portador de hepatite B. Quando que eu adquiri isso? Quando você nasceu. Foi há 30 anos atrás. Isso é importante lembrar, precisamente pelos percentuais que se sabem de cronificação. Qual é a chance de um adulto ficar portador crônico de hepatite B? Menos de 5%. Menos. Então, aí se inverte todo o conhecimento em termos de tranquilidade do que eu falava de hepatite A e hepatite B. Quando chega um adulto com hepatite B no consultório e eu diagnostico, através de todos os exames que vamos ver, que é uma hepatite B aguda, eu vá para casa, fica tranquilo. Você vai recuperar porque você está em 95% de chance de não cronificar. Não cronifica, vá para casa e recupera. O organismo faz todo sozinho, elimina o vírus e não fica portador. Mas o RN do menor de 5 anos não faz isso. Por quê? Porque ele não enxerga o vírus, imunologicamente falando. O professor Raimundo Paraná, da Federal da Bahia, sempre nos comentava esse fato. Quando o RN nasce com o vírus da hepatite B, eles crescem amigos. Ele acha que o vírus B pertence a ele. Por quê? Sempre esteve comigo, desde que nasci. Esse vírus está aqui dentro.
Vocês lembram das aulas de imunologia? Os primeiros 5 anos de vida de como o timo está em toda a atividade de reconhecer o próprio e o estranho, aquele eu biológico. Como ele nasceu com o vírus de hepatite B, os antígenos do vírus de hepatite B vão ser apresentados para o sistema imune. São parte do organismo. Ele, desde que nasceu, está presente. Então, o organismo não enxerga imunologicamente o vírus. Como não enxergo, deixo quieto e fica lá pelo resto da vida. Se eu de adulto, já 40, 35, 40 anos, numa relação sexual, adquiro o vírus da hepatite B, o sistema imune enxerga imediatamente o vírus. E o que acontece? Eu faço fase aguda. Icterícia, colúria, colia, com todos os sintomas de hepatite aguda. Aí vou consultar hepatite B aguda. Chances de cronificação? Praticamente nada. Esse indivíduo não me preocupa para ficar crônico de forma alguma. Agora, o que me preocupa é esse indivíduo que tem um sexo desprotegido. Aí ele pode ter qualquer outra ISTD, STD. Então você dá HIV, sífilis, herpes, tudo. Chamar a atenção dele foi uma relação sexual desprotegida. Mas importância para a hepatite B, mínima. Mínima. Ele não vai cronificar. Isso me deixa muito tranquilo em termos de cronificação. Então, por isso, o nosso resumo está neste slide. Era a hepatite de longa incubação do passado, dos anos 50. Vejam, 180 até, são 6 meses. Sempre, em geral, isso por experiência, o indivíduo que chega com hepatite B aguda no consultório na consulta, ele diz, no momento em que ele amarela e vai no banheiro e enxerga a urina como Coca-Cola, ele diz assim, vou correndo ao hospital. Aí não para mais, aí vai consultar. Isso leva a consulta. Aí, nesse momento, você diz assim, fase aguda da hepatite B. Então, essa fase aguda da hepatite B, eu começo a perguntar, ele sempre tende a dizer assim, doutor, na verdade foi que semana passada eu comi um churrasco e bebi muita cerveja e agora a fígado não está funcionando bem e por isso estou assim. Não é por isso que está assim. Aí você volta até 6 meses atrás e diz assim, quando foi, sempre pensando em um adulto, quando foi a relação sexual suspeita, desprotegida? Você deve ter tido para estar com hepatite B. A não ser que partem. Hoje em dia, transmissão de hepatite B por seringas, por agulhas, isso não é praticamente por uma transfusão de sangue, praticamente impossível. Todos os outros mecanismos de transmissão de hepatite B são todos conhecidos e evitados. O sexo desprotegido não. Vamos ver na aula de HIV e hepatite como a DST e ST estão acima do que esperaríamos. Muito acima do que esperaríamos. Então, até 180 dias. Manifestações clínicas. Isso é semelhante à hepatite A. Igual. Mais jovem, menos manifestação clínica. Mais adulto, mais manifestação clínica. Isso é curioso porque às vezes chamam angustiados. Tenho agora uma paciente que está com 4 anos de transmissão congênita. Digo, como foi acontecer isso? Foi um erro terrível. Mas é exatamente isso. Sintomas? Não tem nada. A criança não tem nada. Está perfeitamente normal. Mas diz assim, mas uma criança deve estar gravíssima com hepatite B. Nada. Absolutamente nenhum sintoma. Então, manifestações clínicas, zero. O RN, que nascia no passado, de uma mãe portadora, o que acontecia com ele de neonato? Nada, passava desapercebido. Tá lindo, normal, não tem nenhuma complicação. Hepatite B crônico, mas sem nenhuma manifestação.
fulminante que colocamos, isso já não, a infecção crônica idêntico do slide anterior, menos de 5 anos, mais de 90%, mais de 5 anos diminui enormemente, e a mortalidade por essas siglas são doença hepática crônica. Por DHC, 1 de cada 4 vai falecer de portador crônico de hepatite B. 1 em cada 4. E isso vem, às vezes, por cirrose, às vezes por hepatocarcinoma. Então, sempre se tem que fazer esse acompanhamento perfeitamente. Os líquidos e as quantidades de concentração viral alta, sangue solo exudado, moderada, sêmen, secreção vaginal, saliva, baixa, urina, fezes, suor, lágrimas, leite materno. Então, hoje em dia já não tem nenhuma contraindicação para amamentação. Houve décadas atrás que era proibido a mulher amamentar o filho porque ela era portadora de hepatite B, se pensava que através do leite ela ia contaminar. Não, se contaminou foi no parto, no periparto, mas em geral, leite materno não tem nenhuma potencial importante de transmissão. E aí sempre temos que fazer a ressalva de por que saliva está na mesma situação de sêmen e de secreção vaginal. Então, em termos de quantidade, aí está, moderado. Mas vejam bem que a transmissão percutânea numa relação sexual que envolve sêmen e secreção vaginal não é o mesmo que um beijo que dá numa pessoa para outra, com saliva. Então, não são comparativos, porque a pergunta é: se isso está na transparência, a relação sexual e o beijo transmite igual? E a resposta é não, absolutamente não, de forma alguma. Outro professor muito amigo sempre diz: esse beijo teria que ser um beijo completamente fora do normal. Um beijo assim, não minutos, mas horas talvez, e que tivesse um pouco de agressividade com mordidas, se sangrasse um pouquinho melhor. Eu digo, não é o beijo que a gente dá, então não transmite de forma igual. Então a transmissão é vertical, sexual, parenteral. Olhando para essas três, qual que você diz assim, hoje, qual fica? Não, vertical é praticamente impossível, mas tem uma criança de 4 anos que transmitiu, ou seja, 4 anos atrás, 2020, transmitiu vertical, então ainda existe a possibilidade. É uma criança que temos, não temos outros pacientes dessa idade, então, mas é muito raro. Pré-natal bem feito, partos hospitalares, cuidados, toda a profilaxia pós-parto, a mais portadora, já se sabe. Na semana 32 a 36, eu faço uma carga viral, nessa mais, só dar o tratamento para outra aula, mas aí eu faço uma carga viral, está mais de 30.000 unidades internacionais, inicio medicação, quando chega no momento do parto, essa carga viral está 0. E aí, o parto normal, sem nenhuma complicação, esse RN vai tomar gabapentina hiperimune humana, vai ser vacinado em sala de parto e vai evitar a transmissão congênita tranquilamente, o mais simples de fazer. Então, por isso, vertical hoje é raridade. Parenteral, dentro do hospital, dentro de agulha, seringa, aí ficam os usuários de drogas que às vezes eles fogem dessa parte parenteral. Então, tipo assim, não temos como pensar. E fica sexual. Massa sexual não cronifica, porque em geral, sexo para mais de 15 anos, embora possa começar antes, mas em geral. Então você diz assim, não, a relação sexual já é mais de adulto do que menor de 5 anos. Então, fica essa parte.
O vírus de hepatite B, aqui já colocamos em desenho, porque vamos a começar a estudar os antígenos virais e os anticorpos, que é como vamos diagnosticar a hepatite B. Então veja os antígenos do lado esquerdo, mostrados na estrutura. O HBsAg em amarelo, então antígeno de superfície da hepatite B. O HBC em vermelho, o antígeno core ou central da hepatite C. O HBeAg não faz parte da estrutura do vírus. É uma parte do HBcAg que, quando se produz a proteína, se produz longa e cortam sempre uma parte para montar o core. E essa parte que se corta e que se joga fora é o HBeAg. Então, mas se pode detectar no soro. Então, antígeno E, antígeno central, antígeno de superfície. 3 antígenos. Para cada antígeno, um anticorpo. Então, contra antígeno de superfície, anti-HBs. Contra antígeno central, anti-HBc. Contra antígeno E, anti-HBe. Para cada antígeno, um anticorpo. Então, temos 3 antígenos, 3 anticorpos. Muito bem. Este antígeno central nós retiramos da parte do diagnóstico, porque nunca se encontra em circulação. Ele está só no fígado, dentro do hepatose, mas ele não circula. Então não pode ser detectado. Então não usamos no diagnóstico. Aí ficam 2 antígenos para usar no diagnóstico e 3 anticorpos. Dos 3 anticorpos, um é fundamental, porque ele pode ter uma das 2 formas de apresentação, IgM ou IgG. E aí é o anti-HBc. Então, vejam como se monta uma figura dinâmica de como se interpretam os antígenos virais. Interpretar antígeno viral é algo que um clínico geral tem que saber fazer, obrigatoriamente. Não pode encaminhar um paciente para o especialista dizendo assim: não sei o que o paciente tem, não sei interpretar. Não é do especialista interpretar sorologias de hepatite B. Então, vamos ver as 2 formas de apresentação e te respondo a pergunta. Primeira, é a forma da fase aguda da hepatite B. Por que sei que é fase aguda? Porque eu vejo no início do tempo todo está zero, o paciente não tem nada. E de um momento para outro aparece o antígeno de superfície da hepatite B, em vermelho, detectado. Se detecta o antígeno de superfície, isso que significa que tem o vírus. Pronto, tem o vírus. Aí, sintomas, mais ou menos, vamos ver isso, e aparece o anticorpo que acompanha essa elevação do HBsAg, o anti-HBc-IgM em amarelo. Chegou um adulto, quando digo adulto, mais de 15 anos, amarelo, colúrico e etérico, com queixas, com suspeita de ser uma hepatite B aguda. Que vou pedir? Anti-HBc-IgM, HBsAg. Pare de contar, nada mais. HBe, anti-HBe não são indispensáveis nesta fase. Então, não tem que pedir. O que acontece na evolução? Se o paciente maior de 15 anos vai curar, 95% de chances. Como sei que curou? HBsAg desapareceu. Anti-HBc-IgM
tende a desaparecer até 6 meses depois. Anti-HBC total, que é a soma de IgG mais IgM, mas em termos gerais se traduz praticamente como IgG, vai ficar positivo no resto da vida. E aí vai. Essa linha nunca vai terminar. O resto da vida é positivo. Fazemos em qualquer de nós um teste sorológico anti-HBC total. Aquele que tenha positivo já teve contato com o vírus da hepatite B, em algum momento da vida. Aí, o primeiro que a gente diz para o paciente, no banco de sangue, quando eu trabalhava lá também, era: o senhor não pode doar. Mas por que? Fica bravo. Não, eu quero doar, não. Eu nunca tive nada. Mas o senhor já teve contato com o vírus. Esse contato pode ter sido muito tempo atrás. Não sei. Mas fica para o resto da vida. Então, significado de anti-HBC total ou IgG: infecção passada. Agora, passada, em certos momentos, sim, o restante se apresenta desta forma. Que resolve o problema finalmente o aparecimento do anti-HBS. Apareceu o anticorpo da imunidade, anti-HBS. Então, anti-HBS positivo, o paciente imunizou contra a hepatite B. E eu sei que imunizou porque teve contato com o vírus, porque ele é anti-HBC total positivo, anti-HBS positivo, HBsAg negativo. Não é portador, mas teve contato e está imune. Porque essa pergunta sempre surge: como sei se a imunidade da vacina? Porque o anti-HBS estaria sozinho e não teria anti-HBC total. Anti-HBC total me diz que teve contato com o vírus de verdade. Vírus de verdade. Então, este indivíduo curou. Tranquilo. Sem nenhum problema. Qual é a história do MRN, o menor de 5 anos, quando se infecta? Nasce e o vírus aparece. Veio da mãe. É no periparto, sobretudo. No momento em que a placenta da mãe, a placenta se desprende e o sangue fetal e materno se misturam por minutos, aí o vírus da hepatite B passa para o RN facilmente durante esse momento. Então, HBsAg é positivo. Como sei que ficou crônico? Porque o HBS não parou de ficar positivo o resto da vida. Então veja, a linha vermelha continua para o resto da vida. Anti-HBC IgM, se for pedido para a criança nos primeiros meses de vida, você até pode detectar IgM nela, na criança. Mas é algo que nunca acontece. Por quê? Porque eles vão descobrir que é portador lá na frente. Então, fica um paciente HBsAg positivo, anti-HBC total positivo. Aqui não aparece o anti-HBS porque nem pedimos. O anti-HBS tem que estar negativo. E aí, no portador crônico, HBe, anti-HBe é fundamental. Isso vamos ver na aula de terapia. É fundamental. Pergunta. Às vezes eu digo assim: espera um pouquinho e verá que a resposta aparece no decorrer da aula. Então, sorologias de um portador crônico para o resto da vida. Ele chegou a doar. Nunca tinha doado. Pela primeira vez se sentou, fez o esforço, doou sangue. Chega o resultado: HBsAg positivo, anti-HBC total positivo. Passa no médico: o senhor não pode doar, esse sangue foi descartado. Mas por quê? Vá para o ambulatório de hepatite. Doutor, estou aqui, nem sei por que estou. Das primeiras perguntas, às vezes um pouco contrariado, digo assim: sabe, eu queria doar sangue, e agora dizem que estou com hepatite B. Graças a Deus se encontrou. Por quê?
Porque digo assim, se o Senhor não está sentindo nada, é porque estamos em tempo de fazer tudo. Se o Senhor estivesse sentindo, que estaríamos tarde. Então, perfeita essa parte. Então, fundamental no paciente, a história familiar. Por quê? Alguém da família tem hepatite B, pense nisso na cabeça. Fulano apareceu com hepatite B. Não é sozinho, tem mais. E você começa a puxar o fio e aí vem outros. Seu irmão já fez, sua mãe, seu pai, irmão. Aí aparece porque isso tem um cluster familiar muito importante, porque se transmitiu dentro da família, ou perinatal, ou nos primeiros 5 anos de vida, dentro de casa. Um portador sempre. Então pensa isso. Se alguém é portador, tenho que encontrar outros portadores por perto, com certeza. Então, história familiar importantíssima. Os fatores de risco, fora hepatite B, que mais tem? Sozinha, perfeito. Aí temos que muitas vezes falar para o paciente, depois de fazer toda a avaliação, o senhor ou a senhora vão morrer com a hepatite B, mas não necessariamente de hepatite B. Por quê? Porque não pode não produzir nada o resto da vida. Então, tranquilo, acompanhamento e esse registro, mas os fatores de risco. Ele bebe, ele é obeso, antigamente esteatose hepática, que é o termo para gordura no fígado, a gente tratava numa boa, todo mundo tem esteatose hepática, isso é normal. Não é normal. Não se permite hoje, porque produz inflamação hepática crônica e pode produzir hepatocarcinoma como hepatite B, hepatite C. Então, esteatose hepática é algo que nos chama muito a atenção hoje, porque, em geral, a humanidade está aumentando de peso. Em geral, toda a humanidade. Então, hoje, encontrar um IMC abaixo de 25, perto de 25, em pacientes comuns e correntes, é estranho. Não é fácil. Então, e o abuso de álcool nesses elementos, importantíssimo. Exame físico, pouquíssimo expressivo. Na pandemia aprendemos muito também a trabalhar de longe. Pacientes de Limeira, de Capoal, que às vezes pegavam ônibus para vir até aqui, digo, não, fica lá, não vai vir aqui. Fica lá, encontramos um clínico geral bom, tem que ser um clínico geral bom, faz um exame físico, não tem nada, perfeito. Eu já sei que não tem nada, porque os achados são pouquíssimo expressivos. Quando já tem achados clínicos, são exuberantes. Então já tem ascite, já tem isso, já tem aquilo, já. Tardios, então ninguém espera por um achado físico desse tipo de pacientes. Então, avaliamos ele através destes 4 elementos fundamentais, laboratorialmente. Já falamos da bioquímica. Por que ALT e AST? Porque são sinais de lesão hepática. Por que albumina e INR? Primeiro, o que é INR? Ou RNI? Então, a forma atual de fazer a aferição do tempo de protrombina. Antigamente, o tempo de protrombina se dava em segundos e em porcentagem. Hoje se faz uma relação normatizada e internacional, INR, que tem que ser 1. Por quê? Porque todo o planeta padronizou um modelo especial. Então, já viram fazer alguma estável? Não. Você fura o dedo do paciente e aí você vê em quanto tempo coagula, você tem cronômetro nas mãos e vê, então, tem que coagular no mesmo tempo, independente de qual for o tempo. Se foi 15 segundos o teste e 15 segundos do paciente, qual é a relação? 15 para 15. Se foi 13 para 13, 1. Então, tudo que é 1 é normal. E aí, isso nos dá uma ideia, albumina e INR, da produção do fígado.
Quem é o único que produz albumina? Fígado. Quem é o único que produz protrombina? Fígado. Quando ele está aquém do desejado, ele produz pouco. E aí baixa. Então você já diz, entrou em insuficiência. Não está produzindo o que tem que produzir. Então já tenho essa ideia. Sorologia, que acabamos de ver. HbA1c, HbE, anti-HbC total, tudo. Virologia, hoje, ninguém se atreve a tratar um paciente sem uma virologia e uma carga viral desse paciente. Tem que ter quantificação do número de cópias de vírus que ele tem, porque isso me vai dar uma medida exata. Não necessariamente, agora vamos entrar em detalhes disso. E a histologia, isso mudou nos últimos 15 anos. Já pedimos muita biópsia hepática no passado. Hoje já não pedimos praticamente para nada. Então, quem pede biópsia hepática hoje, digo, estranho, por que vai pedir biópsia? Biópsia é um procedimento invasivo. Alguma vez participaram, sabe, furar a cápsula de Gleason, isso dá uma dor terrível no paciente. Se não foi bem feita, ele fica sangrando para peritônio, aí ele faz um abdômen agudo, morreu de uma biópsia hepática. Pode acontecer. Eu digo assim, não. Hoje em dia, não. Porque temos um método para avaliar a fibrose muito melhor, mais moderno. Claro que não vamos ter as colorações dos tecidos de histologia, mas através de uma elastografia hepática, nós avaliamos o grau de fibrose, que era este em verde que estava aqui. Isso me importa muitíssimo. Por que o grau de fibrose importa? Quanto mais avançado, menos tempo tenho para tratar o paciente e para fazer alguma intervenção. Fibrose está classificada de 0 a 4. 0, fígado completamente normal, sem nenhuma fibrose. 4, cirrótico. E aí vem 1, 2 e 3 intermediários. Então, F0 a F4. Isso me dá essa elastografia e isso me ajuda muito a tomar decisões, que a elastografia se faz como um ultrassom. Dificuldade, custo do aparelho, mais de R$800.000 um aparelho de elastógrafo. Então, não está incorporado no SUS aqui em Rondônia, ainda não temos. Particulares temos bastante, mas SUS ainda não temos. Mas outros países, outros estados já têm incorporado no SUS. Já temos pelejado muitas vezes para ver se algum político abençoado nos contempla uma emenda para comprar um aparelho de elastografia para ter nosso elastógrafo. E todo paciente portador de hepatite B precisa de rastreamento para hepatocarcinoma. Rastreamento, o que significa isso? Pode ser atento. Assim como as mulheres fazem rastreamento para câncer de colo uterino, assim como os homens fazemos rastreamento para câncer de próstata, a cada tanto tempo, isto, para hepatocarcinoma, portador de hepatite C, obrigatório. A ultrassonografia, uma vez a cada 6 meses, precisa ser feita. Por que se estabeleceu esse prazo de 6 meses? Porque se na ultrassonografia de hoje, que o paciente chega comigo, não foi detectado nenhum nódulo hepático, daqui a 6 meses, por estudos, o nódulo hepático que aparece vai ter menos de 2 centímetros de tamanho. Em 6 meses é o máximo que cresce. E esses 2 centímetros ainda podem ter tratamento de passando. Avaliação ou diferentes formas para eliminar o câncer no fígado do paciente. Não tem tratamento curativo quando é bem diagnosticado a tempo. E alfa-fetoproteína. Alfa-fetoproteína é aquele teste que
em todo o congresso de patologia, tem o próprio contra. Então tem aqueles que já não usam nunca mais e que são contra, e tem aqueles que usam e que confiam. Então, a verdade é, se você sabe usá-la, tem valor. O que é saber usar alfa-fetoproteína? É um marcador tumoral normal, tranquilo, em termos de hepatocarcinoma? Não. Elevado, aponta para hepatocarcinoma. Então, é a forma de utilizar. O normal não me descarta, mas o elevado me coloca na direção. Então, é uma forma de trabalhar esse rastreamento de hepatocarcinoma. Profilaxia. A vacina, já temos, se vocês sabem, ou não sei se sabem, o primeiro local de vacinação de hepatite B no Brasil foi na região amazônica, foi em Boca do Acre. 30 anos atrás se começou a campanha de vacinação em locais específicos da região amazônica. A primeira região a ser coberta mais amplamente é a região amazônica. Então, praticamente temos uma geração de imunizados contra a hepatite B. Todos os que têm menos de 25 anos estão imunizados já, todos. Difícil encontrar uma criança portadora de hepatite B. Hoje o pré-natal é muito mais eficaz em termos de execução. Prática de sexo seguro, isso vale para toda a IST e ICT. Os hábitos de risco, mudados, o controle do banco de sangue, já faz tempo que se faz, e existe uma imunoglobulina hiperimune humana contra a hepatite B específica para B, que é o HBIG, que se pode usar em RNs que nasceram de mãe portadora, que se pode usar em pessoas que já receberam vacina, esquema completo, e nunca soroconverteram. Sempre tem alguém, não, já usei as 3 doses, doutor, o anti-HB continua negativo. Então, já não vai positivar. Então, tem algum acidente perfurocotante que ele vai usar HBIG para evitar a infecção. Perguntas, dúvidas? Agora sim. Qual a pergunta? Obrigado. Já respondeu? Foi mais fácil mesmo. Nada. É a mesma pergunta que sempre costuma acontecer. Eu sou portador de hepatite B e não sei que tenho. Tomo vacina, acontece algo comigo? Não. O que acontece? Você perdeu a vacina. Você jogou fora a vacina. Só isso. Não vai fazer nada, não vai fazer nenhuma reação. Nada. Então, tranquilo. O que mais? Oito minutos antes das 16 horas. Está perfeito. Muito obrigado, então nos veremos próxima semana.